Comemoro hoje meu aniversário de 40 anos. Cara, 40 anos, 4 décadas. Mas não é disso o assunto desse vídeo, e sim quero usar esta janela para falar da importância dos ciclos no seu cérebro. E se de fato você quer ter uma vida com mais energia, mais intensidade, mais planejamento e mais produtividade, então é essencial que você entenda a dinâmica dos ciclos, não só na sua vida, mas também para o seu cérebro. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro. E hoje, o dia que eu vos gravo este episódio, é um dia absolutamente marcante. Estou eu cá fazendo as minhas 4 décadas. E no fundo, os ciclos fazem parte de absolutamente tudo. Da natureza, existem as estações, existe o dia e a noite. Existe o ciclo circadiano no nosso organismo, e se a gente não entender a importância dos ciclos para aquilo que a gente de fato traz para a nossa rotina, a gente acaba perdendo energia, perdendo clareza do que a gente tem que fazer, não conseguindo ser grato pela própria vida, a gente não consegue planejar o nosso próximo passo, ou seja, para de fato você estar no controle da sua vida, você precisa estabelecer por conta própria os seus ciclos. Então falaremos hoje sobre como você pode não só entender a importância, mas também trazer os ciclos de uma forma estratégica e intencional para a sua vida, escolhendo você quais são os ciclos que de fato você vai viver agora e para os próximos meses ou anos, quiçá. Então, se isso é importante para você, saber como de fato você pode gerenciar melhor essa máquina fascinante que é o nosso cérebro, ter muito mais resultado e muito mais produtividade enquanto você curte melhor a vida, não deixe de clicar aqui no like, esse é um sinal muito importante para mim e para a gente aqui nesse canal, fazendo com que a nossa mensagem vá para mais e mais pessoas, algo que para você é só um dedinho ali no botão e para a gente é absolutamente justificador. Estou cá eu na minha 4ª década de vida, nesse dia tão importante, deixando aqui, dedicando um momento especial para também compartilhar com você. Então, deixa aqui o seu like, não deixa de se inscrever no canal para você entender como de fato você pode usar melhor essa máquina fascinante que é o nosso cérebro. E vamos lá então falar sobre ciclos, como de fato a gente pode usar melhor os ciclos a nosso favor. Para começar, a ausência deles é absolutamente tortuosa para a nossa rotina e inclusive para o nosso cérebro. Só para que você entenda um pouco disso, a gente vem geralmente aqui no Brain Power fazendo ciclos que duram mais ou menos 3 meses, talvez 6 meses, mas nesse ano a gente teve um ciclo muito maior porque a gente tinha que fazer uma série de alterações, mudanças, e isso fez com que a gente sentisse que o clima fica meio carregado. Sabe quando você não consegue virar a página? São os mesmos assuntos, as mesmas coisas, as mesmas prioridades, os mesmos problemas, tudo aquilo meio que se repete. E isso vai meio que carregando. Você não sente mudança, você não sente novidade, você não sente que encerrou algo para começar uma nova coisa, é mais do mesmo todos os dias. E isso é obviamente algo que pode gerar um certo cansaço, porque a gente, quando muda o estímulo, a gente se anima de novo. Quando o estímulo é sempre o mesmo, isso cansa, isso faz com que, do ponto de vista da neurociência, você perca saliência, algo que não é novo, você já acostumou com aquilo, seu cérebro já se acostumou com aquela informação. Portanto, olha só que interessante, a gente simplesmente esticou um pouco mais do que o nosso normal, um ciclo, e isso fez com que a gente mesmo percebesse, de forma até inconsciente, como de fato a coisa estava meio carregada, meio diferente, meio arrastada. Ou seja, o ciclo ele é de acordo com você. Não existe um tempo certo para o ciclo, existe o seu tempo, existe o seu ritmo, e é sobre este intervalo que você precisa achar. Obviamente isso varia de acordo com a atividade. Talvez o seu ciclo para jogar videogame é um, o seu ciclo para leitura é outro, o seu ciclo para cuidar do seu corpo também pode ser outro, mas o fato é, quando a gente arrasta demais um ciclo, a gente começa a cansar, existe um processo de fadiga, ou seja, a gente se ilude achando que a gente está sendo produtivo, mas a gente está muitas vezes cansando. Por outro lado, a coisa também é uma verdade, você também se ilude, quando, por exemplo, você fala, eu quero ficar saradão, agora eu decidi ir lá na academia, vou puxar peso, tá, vou fazer crescer aqui o meu bíceps, mas você quer isso em 2 dias. Esse é o ciclo que você estabeleceu. 2 dias, meu amigo, minha amiga, para estabelecer como processo para você criar um belo de um bíceps.
não vai acontecer jamais, ou seja, você vai se iludir. Então, aqui vamos definir o que é um ciclo. Ciclo nada mais é do que o intervalo de tempo que você vai estabelecer para fazer uma atividade. E o ciclo traz consigo uma série de benefícios, que é exatamente o que eu quero que você entenda. E mais do que isso, de repente você até anote. Em primeiro lugar, ele traz clareza. Você sabe qual é o início, meio e fim. E isso é essencial do ponto de vista do seu cérebro, porque o cérebro odeia tarefas que ele simplesmente fala: poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu sei como começar, eu não sei quando vai acabar, como vai acabar, eu não sei muito bem nada, simplesmente eu tenho que começar a fazer. Então ele vai olhar para a atividade e ele simplesmente não vai conseguir dimensionar o esforço envolvido para aquilo. Repare que quando você tem uma atividade que gasta mais energia, você tende a ter mais preguiça. Por que isso acontece? Porque o cérebro olha para aquilo e fala: poxa, esse negócio aí vai cansar. Então deixa eu segurar esse camarada aqui que ele está querendo gastar a nossa energia, deixa eu prender ele aqui. Ou seja, algo que gasta energia, o cérebro segura. Algo que é muito mais simples e gera prazer sem gastar energia, como por exemplo, ficar ali no celular rolando o feed, isso gera prazer sem gastar energia. Então o cérebro automaticamente te libera para fazer isso. Então ele consegue dimensionar o esforço e o resultado, o prazer, a recompensa. Quando você não tem um ciclo bem estabelecido, o cérebro sabe o que ele tem que começar a fazer, mas ele não vê o fim, ele não consegue qualificar nem quantificar o quanto de energia vai ser despendida nessa iniciativa, portanto ele não consegue te liberar para fazer a coisa de uma forma mais leve, porque ele não consegue qualificar, ele fica meio que com receio, ele te coloca numa situação às vezes de insegurança, você não se sente muito confortável para começar uma coisa nova, e é natural que seja assim. Imagine só, você tem um novo projeto, eu quero agora empreender. Ok, bacana querer empreender, mas para o seu cérebro, o que isso significa? Talvez nem para você mesmo você tem clareza do que significa empreender. É empreender no quê? Qual é a iniciativa? Quanto tempo eu vou fazer isso? Quais são os riscos que isso vai trazer para mim? Ou seja, todas as variáveis não estão claras numa palavra, empreender. É simplesmente o nome de uma jornada ou talvez até um destino, mas não significa clareza para você. Então o ciclo é um jogo muito diferente. O ciclo é quando você olha para algo e você fala: ok, é para a jornada do empreendimento que eu quero fazer, mas eu tenho um ciclo agora que é o ciclo de, talvez, pesquisa de mercado. Eu quero avaliar como é o mercado, quais são as necessidades ali dos meus possíveis clientes e eu quero fazer isso. E para isso eu vou dedicar ali 2 semanas, talvez, para fazer uma avaliação prévia. Então você separa 2 semanas, você dá clareza de qual é o início, qual é o meio e qual é o fim, e você tem aí um período que você consegue quantificar. O seu cérebro olha e ele entende a lógica daquilo e vai além. Esse é o primeiro benefício, clareza. O segundo é que um ciclo tem fim. Quando não há fim, você simplesmente não consegue avaliar. Será que eu fiz bem? Será que acabou? Será que de fato eu poderia ter feito melhor? Não sei, você simplesmente está ali, se arrastando ao longo dos dias, sem ter início, meio e fim, simplesmente fazendo. Não há como você avaliar. Um time de futebol só consegue avaliar se ele foi bem no jogo porque depois do jogo ele para e o ciclo acabou e ele olha de fora para aquele ciclo e fala: poxa, a gente errou aqui, a gente podia ter feito diferente ali. Existe a chance de você fazer uma análise a respeito do ciclo. Então, olha só que bacana. Você, em primeiro lugar, dá clareza. Quando acaba, você tem o segundo benefício, que é poder avaliar e realmente melhorar em cima da sua própria avaliação. E quer saber de um terceiro benefício? Vamos lá então. O terceiro benefício é você poder estabelecer metas. Algo que tem começo, meio e fim. Você pode estabelecer a meta. Inclusive, você pode no meio perceber que algum ajuste precisa ser feito, porque se você estabeleceu que você tem que chegar em 100% e você está na metade e só está com 30%, poxa, você vai ter que fazer bem mais na segunda metade. Então você pode, em cima de uma meta, estabelecer ajustes durante a jornada. O ciclo te permite meta, te permite traqueamento, te permite rastrear aquilo que está sendo feito, e isso é também essencial. Mas não para aí, existe um quarto benefício que é absolutamente essencial, não só para o seu cérebro, mas para você também, que é descanso. Se você tem um ciclo, você tem início, meio e fim,
E o fim é o momento em que você para e você descansa e você recupera a energia para reiniciar um novo ciclo. Só que olha que interessante, não só você descansa depois do fim, mas você também pode avaliar e aprender. E na hora que você for iniciar um novo ciclo, você inicia com mais conhecimento, porque você pôde avaliar, e você inicia com mais energia, porque você descansou. Ou seja, você tem muito mais chance de no próximo ciclo estar muito melhor do que no anterior. Mais uma vez, mostrando que os ciclos te permitem a evolução. Mas vai além também, vamos para o quinto benefício. O quinto benefício é que você tem a chance de estabelecer o jogo que você vai jogar. Se você simplesmente sai fazendo todos os dias as mesmas coisas, isso cansa. Não é um jogo que você estabeleceu. Um ciclo define para você mesmo: eu vou jogar este jogo agora, e o jogo que eu vou jogar é o da pesquisa de mercado. O jogo que eu vou jogar é de perder 2 quilos na academia. É um jogo que você pode inclusive brincar como se fosse um jogo. Poxa, conquistei, atingi a primeira conquista, estou aqui melhorando, atingi metade do tempo que eu me propus e não fui tão bem assim. Isso é exatamente o que um jogo permite, porque no jogo você tem uma série de indicadores, aparece aqui os pontos, aparece aqui a sua vida, aparece uma série de variáveis e que você consegue saber o que está acontecendo, e você joga o jogo que você escolheu. Isso é muito mais gratificante, afinal você está escolhendo e você está sendo o condutor da sua vida, estabelecendo os ciclos que você joga. Só que tem o último, que eu considero esse, não sei se o melhor, mas essencial, e sim o pior no quesito de nós fazermos isso de forma automática. Ou seja, nós não fazemos isso, que é a gratidão. É quando você chega num ciclo, tal como de 40 anos de vida, e é um belo de um ciclo, é a hora que você olha para trás e fala: poxa, quanta coisa eu fiz, quanto eu me esforcei. Valeu a pena. Eu de fato fiz muita coisa, eu queria ter mais resultados em algumas coisas, mas olha só os que eu atingi. É de fato a hora de você valorizar o seu esforço, é a hora de você valorizar e reconhecer o que de fato você fez, porque eu tenho certeza que para você chegar aonde você chegou hoje, que ainda não é aonde você quer, e eu sei disso também, mas você já se esforçou muito, você passou por maus bocados, você realmente teve momentos em que você queria desistir, mas você não desistiu, você foi mais forte, você peitou situações muito complexas. Essa é a hora de você olhar para trás e falar: cara, que bacana, eu fechei um ciclo. E é a hora, portanto, em que você fecha um capítulo. E quando você fecha um capítulo com a gratidão fecha capítulos, você se permite iniciar um novo capítulo da vida. E a vida, ela é feita de capítulos. Quando a gente simplesmente vive apenas um único capítulo na nossa vida, a gente se permite uma vida muito inferior do que uma pessoa que se permite fazer múltiplas coisas diferentes, múltiplos ciclos, mesmo que dentro de um mesmo assunto, mas a pessoa vai evoluindo. E isso, resumindo, traz mais prazer, mais controle da situação, um processo de melhoria. Você pode metrificar, você fica no controle da situação, você pode aprender, você sente gratidão e você vai depois para um novo ciclo mais preparado, com mais energia e revitalizado, escolhendo como você fica no comando da sua vida. Controlar a vida como algo, poxa, a vida. O que é a vida? É muito grande. Agora, se você pensa a vida como um conjunto de ciclos que você escolhe, você fica no controle da sua vida. Que tal isso? Essa é a reflexão que eu queria trazer, porque no fundo eu tive essa exata reflexão. São 40 anos da minha vida, e nesses 40 anos eu passei por inúmeros ciclos diferentes, e olhar para trás e reconhecer cada um destes ciclos e a importância de cada um desses ciclos, mesmo aqueles que eu não tive o resultado que eu gostaria, mas que tiveram um papel essencial na formação de quem eu sou hoje, é exatamente aquilo que eu chamo de gratidão profunda. É a hora que você pode reconhecer e ser grato, mesmo pelos momentos em que você não teve o resultado que você queria, mas é aquilo que te formou do jeito que você é hoje. É exatamente a hora em que você pode olhar para trás e identificar quais foram as composições que compuseram a sua vida, e o nome disso é ciclo.
a sua vida, ela é feita de ciclos. Se você não escolhe, você simplesmente vai se arrastando ao longo da vida e, como eu comentei, simplesmente bastou a gente ter um período de ciclo maior aqui dentro do Brain Power que gerou uma sensação de que parece que está se arrastando, estamos no mais do mesmo. Quando você estabelece um novo ciclo, você entra em um novo jogo. E eu vou deixar aqui uma mensagem de reflexão, de saideira, porque eu considero essa talvez a mensagem mais bacana para a gente realmente colocar, sabe, um carimbo na nossa vida. Mas antes disso, se você gostou, você já sabe, né? Quero saber se você realmente teve uma reflexão que vale a pena compartilhar, deixa aqui embaixo. Daqui a pouco eu vou pedir para você comentar uma outra coisinha, mas nesse meio tempo, vai deixando o seu like aí se você não deixou ainda. Aproveita e compartilha também para que outras pessoas também tenham acesso a essa reflexão e se permitam ficar no controle da própria vida, porque desse jeito que se fala por aí, controlar a vida é algo muito grande, mas controlar os ciclos a gente controla e quem controla os ciclos controla a vida. Então, espalhe essa mensagem para mais pessoas também. E agora eu quero deixar aqui a mensagem final, a sugestão final que eu deixo para você, que é dar nomes, tanto para os capítulos que passaram, como para os novos capítulos da sua vida. Isso gera uma sensação tão bacana de controle e de estou de fato desenhando a minha vida, que é exatamente eu queria que você vivenciasse um pouco disso neste exato momento. Se você pudesse, e você pode, colocar um ponto final no capítulo que você viveu até agora e criar um novo capítulo. Qual é o nome deste novo capítulo da sua vida? Pensa aí. Vai vir um nome bacana, e isso vai fazer com que você entre numa jornada, que você estabeleceu o nome, que você está no controle, e quando você chegar nesse nome, deixa aqui embaixo para eu saber e para também você de repente dar ideia para outras pessoas. E te sugiro também, veja as ideias que outras pessoas comentaram aqui, porque de repente pode ser exatamente o nome que você queria para sua vida, e você vai lá no comentário da pessoa e fala, poxa, esse é o meu capítulo também, tamo junto nessa, tá bom? Se você gostou, espero o seu like e a gente se encontra no nosso próximo episódio. No Brain, No Game. Até mais.